Existe uma oração na Bíblia que quase ninguém faz. Não porque seja proibida, não porque esteja escondida, não porque seja difícil de encontrar. Ela está ali, aberta, disponível, em um dos salmos mais conhecidos de toda a Escritura. Mas quase ninguém a faz. E o motivo é simples. Ela é perigosa. Não perigosa no sentido de que Deus vai te punir se você orar isso. Perigosa no sentido de que, se você fizer essa oração com sinceridade, com honestidade brutal, olhando para dentro sem filtro e sem máscara, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque essa oração não pede conforto, não pede bênção, não pede livramento. Essa oração pede uma coisa que a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo. Ela pede verdade. Antes que eu te diga qual é essa oração, eu preciso te preparar para ela. Porque se você ouvir as palavras sem entender o peso delas, vai achar que é só mais uma oração bonita. E não é. É uma das orações mais radicais, mais corajosas e mais transformadoras que um ser humano pode dirigir a Deus. E eu vou te mostrar por quê. A maioria de nós aprendeu a orar pedindo coisas. Me dá saúde, me dá emprego, me dá um cônjuge, me tira dessa situação. Resolve esse problema. E Deus ouve essas orações. Não há nada de errado em pedir. Mas existe um nível de oração que vai muito além do pedir. Um nível onde você não está mais pedindo que Deus mude a sua circunstância. Você está pedindo que Deus mude você. E esse nível assusta, porque mudar a circunstância é confortável. A circunstância está lá fora, está longe, está separada de quem eu sou. Mas mudar a mim mesmo significa olhar para dentro, significa enfrentar o que eu escondi, significa admitir o que eu fingi que não existia. E isso dói de um jeito que nenhuma circunstância externa consegue doer. A oração está no Salmo 139, versículos 23 e 24. Na versão NVI diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Na versão A Mensagem, Eugene Peterson traduziu assim: Investiga minha vida, ó Deus. Descobre tudo sobre mim. Cruza-me e examina-me. Testa-me e descobre o que eu estou pensando. Vê se estou em algum caminho de dor e dirige-me pelo caminho eterno. Você entendeu o que Davi está pedindo? Ele não está dizendo: Deus, olha as minhas qualidades. Não está dizendo: Deus, vê como eu sou bom. Ele está dizendo: entra. Entra dentro de mim, olha tudo. Os cantos escuros que eu escondi de todo mundo. Os pensamentos que eu nunca confessei. As motivações que eu maquio até de mim mesmo. As feridas que eu cobri com sorriso e religiosidade. Os medos que eu disfarço de fé. A raiva que eu chamo de justiça. A vaidade que eu visto de humildade. Olha tudo. E me diz a verdade, mesmo que a verdade me destrua. Richard Rohr, o teólogo franciscano, dedicou uma vida inteira a estudar o que ele chama de falso eu. Rohr diz que desde a infância nós construímos uma versão de nós mesmos que é aceitável para o mundo. Aprendemos o que dizer para ser aprovados. Aprendemos que comportamentos nos trazem amor. Aprendemos que emoções são permitidas e que emoções devemos esconder. E com o tempo, essa construção se torna tão sólida que nós nos confundimos com ela. Achamos que somos aquilo: o bom cristão, o homem forte, a mulher virtuosa, o líder inabalável, o pai que nunca falha, a pessoa que está sempre bem. Rohr diz que essa é a maior barreira espiritual que existe. Não é o pecado óbvio, é a mentira sutil que contamos a nós mesmos sobre quem somos. Que essa oração do Salmo 139 é um pedido direto para que Deus desmonte essa mentira. Carl Jung dizia que a persona, a máscara que usamos diante do mundo, é necessária para funcionar socialmente. Mas quando a persona se torna tudo o que somos, quando não existe mais nada por baixo da máscara, estamos em perigo. Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência aparece na sua vida como destino. Ou seja, tudo que você esconde de si mesmo não desaparece. Vai para o que Jung chamou de sombra, e a sombra controla você sem que você saiba. Controla suas reações, suas escolhas, seus relacionamentos,
seus padrões destrutivos que se repetem e você não entende por quê. Quando Davi pede a Deus para sondá-lo, ele está pedindo que Deus ilumine a sombra, que traga à consciência o que foi enterrado no inconsciente. E isso, para Jung, é o trabalho mais importante e mais difícil que um ser humano pode fazer. Thomas Merton escreveu que existe uma diferença entre quem eu sou e quem eu penso que sou, e que a vida espiritual inteira é a jornada de abandonar quem eu penso que sou para descobrir quem eu realmente sou diante de Deus. Merton disse que a maioria das pessoas vive toda a vida sem nunca encontrar o seu eu verdadeiro. Nascem, crescem, trabalham, constroem famílias, envelhecem e morrem sem nunca terem se encontrado de verdade. Porque se encontrar exige uma coisa que o mundo moderno não valoriza: silêncio, pausa, coragem para ficar sozinho consigo mesmo, sem distrações, sem barulho, sem fuga. E quando o silêncio vem, o que aparece primeiro não é paz, é barulho interior. São as vozes que você abafou a vida inteira finalmente encontrando espaço para falar. E essas vozes assustam. Essa é a razão pela qual essa oração é perigosa. Porque quando você pede a Deus para sondar o seu coração, Ele faz. E o que Ele mostra nem sempre é bonito. Às vezes Ele mostra que aquela raiva que você sente não é força. É medo. Medo de ser vulnerável. Medo de ser ferido de novo. Então você se blinda com agressividade e chama isso de personalidade forte. Às vezes Ele mostra que aquele controle que você exerce sobre tudo e todos não é responsabilidade, é insegurança. Você não confia em ninguém porque alguém no passado quebrou a sua confiança. E em vez de enfrentar essa ferida, você construiu uma fortaleza ao redor de si e chamou isso de prudência. Às vezes Ele mostra que aquela independência que você ostenta não é maturidade, é incapacidade de confiar, de se entregar, de precisar de alguém, porque precisar de alguém te coloca em posição de vulnerabilidade. E você jurou para si mesmo que nunca mais ficaria vulnerável. Às vezes Ele mostra que aquela religiosidade impecável, os cultos, os dízimos, os jejuns, as orações públicas, não é fé. É performance. É a tentativa de ganhar de Deus o que você não conseguiu ganhar do seu pai, da sua mãe, do mundo. Aprovação. Dói ouvir isso. Eu sei que dói. Mas Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, que a verdade liberta. E Ele não disse que a verdade seria confortável. Ele disse que seria libertadora. E libertação, muitas vezes, começa com dor. Henry Nouwen viveu essa oração na carne. Ele era um dos teólogos mais brilhantes do seu tempo. Dava aulas em Harvard, dava aulas em Yale. Suas palestras lotavam auditórios. Seus livros eram traduzidos para dezenas de idiomas. Por fora, ele era um gigante espiritual. Por dentro, ele estava destruído. Nouwen carregava uma ferida profunda de rejeição, uma necessidade insaciável de ser amado e aprovado. E toda a sua produtividade intelectual era, em parte, uma tentativa inconsciente de preencher esse vazio. Quando ele finalmente parou e fez essa oração com sinceridade, quando permitiu que Deus sondasse o que estava por trás da máscara de teólogo famoso, tudo desmoronou. Nouwen saiu de Harvard, abandonou a carreira acadêmica no auge e foi morar numa comunidade chamada L'Arche, onde cuidava de pessoas com deficiência intelectual severa, pessoas que não sabiam quem ele era, que não liam seus livros, que não aplaudiam suas palestras. E foi ali, no anonimato total, que Nouwen finalmente encontrou quem era de verdade. Não o teólogo, não o palestrante, não o escritor. Apenas Henry, amado por Deus, não pelo que fazia, pelo que era. Anselm Grün escreve que muitas pessoas têm medo de olhar para dentro porque acham que, se virem a verdade sobre si mesmas, serão rejeitadas por Deus, pelos outros, por si mesmas. Mas Grün diz que o oposto é verdadeiro. É só quando você vê a verdade sobre si mesmo que pode ser amado de verdade, porque o amor que é baseado numa imagem falsa não é amor real. É admiração pela máscara, e a admiração pela máscara não alimenta a alma.
só aumenta a pressão de manter a máscara perfeita. O amor real é aquele que vê tudo e ainda assim permanece. E esse é exatamente o tipo de amor que Deus oferece. Um amor que sonda, que vê, que conhece cada canto escuro, cada pensamento vergonhoso, cada motivação impura, e ainda assim diz: eu te amo, não apesar do que eu vi, sabendo tudo o que eu vi. Viktor Frankl nos ensina que o ser humano é capaz de mudar até o último momento da sua vida, que nenhuma ferida é definitiva, que nenhum padrão é imutável, que enquanto houver consciência, há possibilidade de escolha. E essa oração é o início da consciência mais profunda que existe, a consciência de si mesmo diante de Deus. Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está a liberdade de escolher. Essa oração amplia esse espaço. Porque quando você se conhece de verdade, quando sabe por que reage como reage, por que foge do que foge, por que repete o que repete, você ganha poder de escolha. Você deixa de ser refém dos seus padrões inconscientes e se torna autor da sua própria transformação. Eugene Peterson, ao traduzir o Salmo 139 inteiro para a versão A Mensagem, nos mostra que antes de Davi pedir para ser sondado, ele primeiro reconhece que Deus já o conhece. Os primeiros versículos do Salmo dizem: Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. Percebes de longe os meus pensamentos. Sabes quando eu viajo e quando descanso em casa. Estás familiarizado com todos os meus caminhos. Antes mesmo que uma palavra esteja na minha língua, tu já a conheces completamente. Percebe a beleza disso. Davi não está apresentando informações novas a Deus. Deus já sabe tudo. A oração não é para que Deus te conheça, é para que você se conheça. Quando Davi diz, sonda-me, ele está dizendo, me mostra o que tu já vês, e eu ainda não consigo ver. Abre os meus olhos para a minha própria verdade. Tim Keller diz que o Evangelho é a única coisa no mundo que te diz simultaneamente que você é mais pecador do que jamais ousou imaginar e mais amado do que jamais ousou sonhar. E essa oração vive exatamente nessa tensão. Ela diz, Deus, eu sei que quando tu olhares dentro de mim, vai encontrar coisas que me envergonham. Mas eu também sei que o teu amor é maior que a minha vergonha, e eu prefiro ser amado de verdade, com todas as minhas falhas expostas, do que ser admirado pela minha máscara. Ken Wilber ensina que o crescimento humano acontece em estágios, e que cada estágio começa com a morte do estágio anterior. A lagarta precisa morrer para que a borboleta nasça. A semente precisa ser enterrada e se desfazer para que a planta cresça. E o falso eu precisa ser desmontado para que o eu verdadeiro emerja. Essa oração é o início dessa desmontagem. É você dizendo a Deus, eu estou pronto para deixar morrer o que precisa morrer em mim, para que nasça o que precisa nascer. O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella nos lembra que a vida é curta demais para ser vivida em falsidade, que a autenticidade não é um luxo dos corajosos, é uma necessidade de todos que querem viver de verdade. E essa oração é o ato mais autêntico que um ser humano pode realizar. É se colocar nu diante do Criador e dizer, eu parei de fingir. Clóvis de Barros Filho fala sobre a coragem de viver sem garantias, e essa oração é exatamente isso. Quando você pede a Deus para te sondar, você não sabe o que Ele vai mostrar. Não sabe o que vai desmoronar. Não sabe o que vai mudar. Você não tem garantia de conforto. Só tem garantia de verdade. E é preciso uma coragem absurda para preferir a verdade ao conforto. Então aqui está o desafio. Se você tiver coragem, faça essa oração, não com palavras bonitas, não com a voz religiosa que você usa na igreja. Faça com crueza. Faça no seu quarto, sozinho, no silêncio. Diga, Deus, eu cansei de fingir, cansei de performar, cansei de ser quem eu não sou para agradar quem não me conhece de verdade. Sonda-me, olha dentro de mim. Mostra o que eu escondi, mostra o que eu fingi, mostra o que eu preciso enfrentar. E depois disso, não me abandona.
porque eu vou precisar de ti mais do que nunca. Se você fizer essa oração com sinceridade, prepare-se, porque coisas vão começar a desmoronar. Relacionamentos que eram baseados em falsidade, ambições que eram disfarce de vaidade, hábitos que eram fuga da dor, identidades que eram construções para a aprovação. Tudo que é falso vai tremer, mas no meio desse terremoto, algo novo vai começar a aparecer, algo sólido, algo verdadeiro, algo que não pode ser abalado porque não é construção humana, é obra de Deus. E essa obra começa quando você para de fingir e diz: aqui está quem eu realmente sou, faz de mim o que tu quiseres. O Salmo 51, versículo 6, na versão NVI, diz que Deus deseja verdade no íntimo, não performance no exterior, não religiosidade de fachada, não santidade de aparência, verdade no íntimo, lá dentro, onde ninguém vê, onde ninguém aplaude, onde não há plateia, lá onde é só você e Deus. É ali que tudo começa de verdade. Mas existe um silêncio que é mais perigoso do que qualquer oração. É o silêncio do homem que carrega tudo sozinho, do homem que nunca pede ajuda, do homem que se destrói por dentro enquanto sorri por fora. E quase ninguém percebe, até que é tarde demais. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde para si. Envie para alguém que precisa ouvir isso hoje. Envie para alguém que está vivendo de máscara e já não aguenta mais o peso dela. Envie para alguém que precisa de coragem para ser verdadeiro diante de Deus. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Toda semana, reflexões e insights que curam, provocam, transformam e encontram quem precisa delas. Cuide da sua alma, cuide do seu coração. Fique bem.